Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos de volta com o programa ricardoholandini.net aqui no BATV, ainda com a pandemia do coronavírus. Conversando, não sei aonde, agora eu vou descobrir onde é que está o Ricardo Mena Barreto Felizola. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardo. Xará, nós estamos em Porto Alegre, cara, na nossa cidade aqui, capital dos gaúchos. Mas se tu estivesse em Xangai agora, a gente conseguiria falar com essa nova tecnologia, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou nesse aspecto, né, Ricardo? Apesar da pandemia, né, que tá limitando aí, pelo menos está dando muito trabalho para a gente viajar, mas a gente vai viajar. Eu agora, em seguida, vou estar na Espanha. Devo ir para a Espanha aí, passar lá mês de julho. Ok. O Ricardo Mena Barreto Felizola é um empresário da área de tecnologia, né? Tem algumas empresas nas costas aí, algumas ideias, alguns negócios que ele fez aí. Mas ele tem outra coisa também, né, que eu vou provocar ele já. Nós estamos gravando domingo de manhã, olha só. Ricardo, tu é bolsonarista ou tu não é bolsonarista? Que história é essa? Conta para nós aí. Bom, essa história é a história de uma simplificação que o pessoal gosta de fazer no Brasil, né, das coisas, né? E também da personalização que nós brasileiros gostamos de fazer, né? Talvez por questão histórica, assim, né, dos personagens que a gente atribui algumas ideias, né? Só que as ideias, às vezes, elas nascem de um indivíduo, mas elas se distribuem aí para... E esse é o valor das ideias, né? Se distribui por várias partes da sociedade, pelas populações, assim por diante. Esse assunto de ser ou não ser bolsonarista, eu escuto, às vezes, pelas posições que eu tenho defendido, né? Tu é bolsonarista, né? E não é o caso. Quer dizer, o presidente eleito do Brasil foi o Jair Bolsonaro, né? Numa eleição que eu comparo ao próprio evento da Lava Jato, né? A eleição do Bolsonaro e a Lava Jato, como dois eventos que chacoalharam aí o status quo do Brasil, um status quo formado mais ou menos por 40 anos, né? Desde a época da Revolução de 64, até antes, talvez, tá? Vamos lá, pelo getulismo, né? Que de uma forma ou de outra foi muito influenciado, né, pelo peronismo, pela situação da Segunda Guerra. Essas são as raízes aí de várias ideias, né, que evoluíram, né, passaram pela Guerra Fria, onde o Brasil participou, tendo aqui no país um governo ditatorial, né, apesar de que havia, aqui começa, né, era ditadura, mas haviam alguns tipos de eleição, certo? Então, tinha lá algumas aberturas e tinha um consenso, talvez até de toda a população, que haveria uma abertura mais cedo ou mais tarde, como houve, né? Mas as estruturas na época, aquela ditadura provocou justamente a criação de estruturas estatais, né? Empresas estatais, do Estado acima do indivíduo. Então, na classificação política, isso é uma tendência de esquerda, né? Então, a gente dizer que a ditadura militar foi de esquerda, muita gente vai coçar a cabeça, né? Por quê? Porque os militares brasileiros eram contra a União Soviética, que eventualmente representaria lá a esquerda na Guerra Fria. Aí começa a complicação, né, das classificações, dos títulos da política. Mas de lá, nós abrimos o Brasil e viemos com eleições gerais, né, para cá, né, para os tempos de hoje. Passamos por uma Constituição que é a vigente em 88, que a gente observa o seguinte, né, que se fala muito na palavra democracia, mas se a gente observa que essa Constituição, uma vez utilizada, né, usada, praticada, ela leva até os dias de hoje, onde não existe uma democracia. Não tem nada mais claro para o brasileiro hoje que nós não vivemos numa democracia. Por quê? Porque nós elegemos democraticamente um sujeito,
né? Independente da ideologia dele, ele foi eleito pela maioria do povo, né? E ele não conseguiu governar, e o que é feito no país, a exemplo da pandemia, por exemplo, é ditado, portanto, é uma ditadura de um Supremo Tribunal Federal que, por condição da Constituição, caça várias e várias ações do próprio presidente. Então, o povo não adianta o povo ter eleito, ele poderia ter elegido A ou B ou C, que no momento que tu tem um Supremo que caça e manda executar, redistribui tarefas, como foi distribuída a tarefa da responsabilidade da pandemia, né? Tirando do presidente, colocando para governadores e prefeitos. Isso não é uma democracia. E nós não estamos numa democracia porque a nossa Constituição tem um defeito de nascença, onde ela não permite a alternância de poder, como está comprovado, já que esse judiciário aí foi nominado, né, foi eleito, digamos assim, por presidentes anteriores, e antagônicos, né? Aí sim, com ideias bem antagônicas ao presidente atual, que ele é muito mais liberal, muito mais conservador, muito mais de direita do que seria um presidente do PSDB, do que foi um presidente do PT, esses então de esquerda, e esses sim, construtores do STF, que é quem manda no país, numa ditadura do judiciário. O Ricardo, vamos dizer a verdade, né? Não é só os atos do presidente da República, da presidência da República, né? E o STF intervém também no Congresso Nacional, que o Congresso aprova uma coisa, o STF diz que não vale. O Congresso derruba uma coisa e o STF diz que não vale. Ou seja, o judiciário se tornou o desequilíbrio da balança dos poderes, porque teria o legislativo, o executivo e o judiciário, que seria o equilíbrio da democracia e da nação, só que um se sobressaiu dos outros, um manda em todos. Eu nunca vi uma coisa igual nessa democracia brasileira de uma Constituição que foi feita para nós termos um sistema parlamentarista e não um sistema presidencialista. Vê nos países presidencialistas, o presidente baixa decretos e determinações que estão valendo para todo mundo. Vamos pegar os Estados Unidos lá, o Joe Biden baixa uma determinação, tem ações que o presidente baixa e deu até logo, ele mandou, vai ser feito. Mas aqui no Brasil, não, o presidente manda, o STF diz que não vale, porque alguém não concorda com ele, o STF diz que não vale. O Congresso aprova uma coisa, o STF diz que não vale, mesmo aprovado com os representantes do povo que estão no Congresso Nacional. Estou errado ou meus neurônios não estão funcionando, Ricardo? Não, eu concordo contigo. Na realidade, uma sociedade ela tem que saber escolher. O que é democrático seria a sociedade escolher o sistema pela qual ela vai se organizar, né? Vai se constituir, né? Por isso vem a palavra Constituição. Né? A nossa Constituição tem defeitos claros e aproveita quem pode, né? E reclama quem tem que reclamar. Seguramente há um desequilíbrio grande na Constituição entre esses três poderes, quer dizer, e ele pode ser executado. Ninguém está falando, o STF não está fazendo nada não constitucional. Ele tá exercendo o poder que a Constituição dá para ele, inclusive no seguinte exemplo, né, que qualquer dúvida na Constituição é ele que resolve. Portanto, ele tem poder ilimitado. Quer dizer, é ele que diz o que é a Constituição. Ele interpreta os parágrafos. Nós temos vários exemplos, e aqui que está a grande oportunidade, a grande crise, né? A eleição do Bolsonaro permitiu que alguém com ideias absolutamente diferentes de tudo aquilo que vinha sendo praticado nos últimos 40 anos, assumisse o executivo. E, a partir daí, criasse inovações. Eu não vou nem colocar aqui, porque eu estou respondendo a ideia se eu sou bolsonarista ou não. Eu sou brasileiro, pô. Só que eu sou favorável à mudança no Brasil. Até porque o Brasil, e aqui vem algumas verdades, o Brasil tem um potencial muito maior do que aquilo que ele realiza, e a culpa é dos brasileiros. Né? E essa culpa, como é que ela se estabelece? Ela vem de nascença? Não, ela vem das tuas escolhas
e vem da forma como tu te organiza como sociedade, onde aí tem uma lista de coisas, e a nossa lista não é pequena, entende? De coisas erradas. E se a gente se compara com outros países, nós temos, às vezes, até absurdos no Brasil, né? Absurdos de gastar, por exemplo, com um senador ou com um deputado federal, se a nação que mais gasta com uma entidade dessas, entende? Onde cada deputado federal, cada senador recebe uma empresa de presente, do ponto de vista de número de funcionários, né? Número de cargos à disposição, gente que pode contratar, e são 500 deputados federais e 80 senadores. E nós pagamos uma conta que, se você comparar essa conta com outros países, nós estamos lá na frente, né? Uma conta... E o retorno disso a gente vê pela televisão hoje em dia, né? Em tempo real, né? Ali as capacidades, as diferentes capacidades de cada um daqueles sujeitos, falando ali em plenário, né? Às vezes, né? Coisas interessantes, infelizmente, em sua minoria, e em sua maioria, falando nada com nada, né? Coisa com coisa. E num sistema onde os partidos são muito mais importantes que o país, né? Então, o meu partido é mais importante que o meu país, principalmente o partido do PT, né? Que na prática, pratica a ideia da esquerda que partido está acima de país, como na China. Na China, o Partido Comunista Chinês é muito mais importante que a terra China, certo? E tem gente no Brasil que pensa isso. E o próprio sistema brasileiro, olha, a política a gente faz com partidos. Aí os partidos tornam importante. A eleição do Bolsonaro quebra até isso, porque se a gente pensar bem, o Bolsonaro hoje mobiliza milhões de pessoas, como mobilizou agora nesse sábado passado em São Paulo com a motociata dele, tá? Que não sei se foi ou não foi para o Guinness Book, e não sei se era 1 milhão ou não era, mas era muita gente. Entende? Não era 12 mil, por exemplo, como disse a mídia normal. O Bolsonaro juntou 12 mil motos. As 12 mil motos eu junto. Eu junto 12 mil motos aqui em Porto Alegre. Entende? Então, não é, quando ele se mexe, não é 12 mil motos. Então, na realidade, a vinda do Bolsonaro, tá? Ele atacou muitos pontos da estrutura, que eu vou chamar de podre do Brasil, da estrutura que precisava, que se sustenta numa Constituição que precisava de uma edição fortíssima, quer dizer, para não dizer que a gente tinha que fazer uma nova Constituição. O Chile está fazendo, inclusive fazendo, na minha opinião, para o lado errado, está piorando a Constituição deles. Nós podíamos fazer uma reforma para o lado certo. Agora, aí teria que ter um consenso, né, no Brasil, nos brasileiros, e isso é um problema hoje. Eu vejo o seguinte, ó, muita gente em dúvida e sem perceber o que está acontecendo. Porque para perceber o que está acontecendo, tu tem que sair da situação de conforto, que é ver o Jornal Nacional às 7 da noite. Isso é uma situação de conforto. Como se viu há 30 anos, a gente viu isso. Entende? Situação de conforto é pegar a mídia, que o pessoal adjetiva de várias formas, mas eu vou te chamar assim, ó, a mídia convencional, eu vou chamar a mídia antiga, em altíssima crise, está numa crise brutal essa mídia, tá? Onde ela está sem gestão de dono. Por quê? Porque as empresas todas estão em crise, então os donos estão em crise, e eles não sabem para onde eles vão. Eles estão largando as suas empresas, né? Porque o mercado está muito complicado, porque o mercado está sendo atacado. E não é pelo Bolsonaro, o mercado está sendo atacado pelas novas tecnologias, né? Antigamente, e a gente pode pegar aí recentemente, né, os investimentos necessários foram feitos na TV digital, que todo mundo teve que fazer TV digital, a infraestrutura para rodar TV digital. Ora, naquele momento, a TV digital era uma tecnologia já, não digo em fim de carreira, mas bem consolidada. Tá? E naquele momento atacava a internet, o 2G, que logo passou para 3G, que logo passou para 4G, agora está passando para 5G. Isso acaba com aquela infraestrutura de TV digital, com aqueles investimentos que tiveram que ser feitos, e isso proporciona que na internet surjam, não sei quantos canais de TV tem no YouTube, milhões de canais de TV, certo? Então, tu sai de um tempo, quando há 50 anos atrás, onde em Porto Alegre tinha 2 canais de vídeo possíveis para o cidadão, para milhões de canais de vídeo que nós temos hoje, possível para o mesmo cidadão. Isso aí muda totalmente o mercado e cria uma crise brutal, tá?
E essa crise aqui para o Brasil está em meio a uma crise também, provocada por esses dois fenômenos. A Lava Jato, que já está numa, digamos assim, já fez a crise acontecer e já está, digamos assim, no declínio dela como operação, mas não dela como ideia, porque talvez esteja valendo menos a pena roubar no Brasil hoje, do jeito que estavam roubando, principalmente na aliança empresários-governo, do que no passado. Então, a Lava Jato ela influenciou. E o governo Bolsonaro é outra forte influência, porque é a primeira vez que tem um presidente que não está em nenhum partido, um presidente que é de direita tranquilamente, né? Coloca o indivíduo acima do Estado, é um presidente que muita gente, inclusive, muito empresário, diz que ele é muito estatista, coisa, mas ele está buscando as privatizações, ele está simplificando os negócios, e por incrível que pareça, mesmo diante de todos esses ataques de crise, né? O país retoma, dentro de uma pandemia, um ambiente altamente desfavorável, né? Retoma um crescimento econômico impressionante, porque se nós crescemos esse ano 4%, 4,5%, é algo impressionante, tá? E porque muita empresa teve um prejuízo muito grande, principalmente na área de serviço, terceiro setor, com a pandemia. Então, se não houvesse essa crise da pandemia, o crescimento seria muito maior. Ou seja, o potencial do Brasil começa a crescer. Não é uma recuperação de pandemia, não, é um efeito da nova mentalidade de um novo governo. E eu falando essas coisas, o pessoal me chama de bolsonarista. Não pode me chamar de bolsonarista. Eu estou observando o que está acontecendo no país. O sujeito, ele criou essa situação. Ele tem os problemas dele, como qualquer presidente. Se você fizer a análise de qualquer presidente, qualquer governador nosso aqui do Rio Grande do Sul, tu acha lá uma lista de pontos positivos e uma lista de pontos negativos. Em qualquer pessoa tu faz isso. Então, essa pessoalização bolsonarista é bobagem. O que está acontecendo no Brasil é um efeito de um pouco de liberdade econômica, um pouco de privilégio ao cidadão, um pouco de boicote, ou muito boicote a ONGs, a gente que não trabalha e recebe, teve a reforma da Previdência, tem novas reformas que têm que ser conduzidas e há uma insistência muito grande do Executivo em conduzir isso, e o boicote do Congresso ele está cada vez mais fraco, porque gente como o nosso amigo lá, que era presidente da Câmara, lá, que ele saiu da presidência da Câmara e foi para o... Nem lembro mais o nome dele, tão insignificante que o sujeito era. Ele era gordinho, só me lembro que era um gordinho lá. Rodrigo Maia. Mas eu não me lembro, não consigo me lembrar o nome dessa pessoa, de tão insignificante que esse cara, a não ser para trancar tudo, entende? Então, na real, nós estamos vivendo um novo momento no país. Vai desembocar, é isso aí o clima da eleição. Bom, aí o que acontece? Existe um reforço é que nem o sujeito que vai dar o último suspiro, assim, ele se reforça para morrer, entende? Assim espero, pelo menos. Que é o da esquerda, que me solta um sujeito condenado até a espinha, entende? Condenado em todas as instâncias, por todos os tribunais com alguma competência que tem nesse país, preso lá 500 dias merecidamente. Porra, e esse cara vai ser o candidato a concorrer, vai ser o candidato a uma solução para o país? É assim que o Brasil cria mérito, é assim que o Brasil beneficia alguém. Quer dizer, o nosso povo poderá eventualmente eleger esse sujeito, que não tem mais nem idade para ser presidente. Quer dizer, não cogita A com B, que é um símbolo de um fracasso total da esquerda, que o Brasil tentou. Nós tentamos um projeto de esquerda, com o PSDB, com o Fernando Henrique, depois com o PT. Deu no que deu. Portanto, como diz o Paulo Guedes, por favor, dê a oportunidade para o outro lado, tentar também. O outro lado, em 1 ano e meio, já está criando muito mais soluções para o Brasil do que a turma lá com 40 anos. Tá? E reforme-se a Constituição para torná-la mais simples, para que o cidadão possa se educar melhor, empreender, se empregar, ficar no Brasil, aproveitar a riqueza do Brasil. É isso que se quer. E isso... mas isso aí é coisa... Talvez seja nazismo, né? Vamos chamar isso de nazismo, não sei. Porque está à direita, isso não está na esquerda. O que não está na esquerda
está na direita. O pessoal de centro, eu costumo dizer muito o seguinte, entende? Até se analisar onde é que está o centro do corpo humano, não é uma região muito adorável, entende? É ali que está o centro. E ali não se resolve nada, ali só se expurga sujeira. Então, na realidade, ser de centro parece bonito, não é. Estuda filosofia e vai ver o seguinte, que todas as ideias que impulsionaram o mundo, que permitem, inclusive, de eu estar em qualquer lugar do mundo e te dar essa entrevista aqui, através da tecnologia, tudo isso surgiu da direita. Certo? E a direita não é essa direita que pinto da Segunda Guerra Mundial, onde esquerda brigava com esquerda, nazista brigava com comunista, ambos de esquerda, certo? E quem ganhou a guerra foi quem? O país mais democrata, o país mais livre, o país que tem a melhor Constituição, que é os Estados Unidos. E lá, né, a humanidade dos anos 50 para cá, a partir das ideias que surgiram ali, inclusive sendo adotadas pela China hoje, porque a China é a China de hoje, porque abriu mão de certos dogmas, né, principalmente na área de economia. Da esquerda. Mas, o Ricardo, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 na NetRS, 26, 526 é no Vale dos Sinos e Uruguaiana, em nossas redes sociais e na internet, planeta afora. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com Ricardo Mena Barreto Filizola, empresário da área de tecnologia no Estado. Ricardo, como é que, em plena crise, o Brasil, arrecada mais impostos, as empresas crescem no primeiro trimestre de 2021 de uma maneira incrível? O que está acontecendo? O Brasil, na realidade, o Brasil no seu setor de agrobusiness, ele não parou. E esse setor foi muito estimulado pela colocação do dólar, né? Na medida que o Brasil baixou os juros, que é uma coisa boa também, e baixou isso tecnicamente, com consistência, a moeda foi para um valor mais razoável, o dólar não vale R$3, o dólar vale perto de R$5, R$4,5, por aí, tá? E isso estimulou o agronegócio a produzir mais. Já nós tínhamos a aplicação da tecnologia no campo, que cada vez está sendo mais aplicada, né? Nós, com mesmo território, sem desmatamento abusivo, nós passamos a produzir muito mais grãos, com muito mais qualidade, e também tivemos acesso a muito mais mercado, né? A própria China, que no meio da pandemia também cresceu, ela aumentou a parceria que tem conosco, e outros países, né? E o Brasil se tornou um grande exportador quer dizer, que já era um grande exportador de alimento, começou a ter muito resultado nesse processo de exportação de alimento e no agrobusiness. Isso cria situação de conforto econômico no interior do país, né? Que passa, né, a influenciar a indústria, até mesmo a indústria, que teve uma dificuldade grande no início, não sabia como é que se posicionava em relação aos protocolos, como é que funcionava. Teve muita indústria que teve que fechar nas cidades e depois negociar com os prefeitos para como é que abria nos protocolos, mas isso foi rápido. A indústria aqui teve o seguinte mérito: ela rapidamente se adaptou às novas condições, teve uma influência desse impulso do agrobusiness. A parte de alimento, que é uma parte importante na pandemia, o alimento tem que continuar chegando, e a parte de logística, que também é outra coisa importante, que envolve os transportes, né, transportes ágeis. Isso aí teve resposta boa também, né? E a grande crise econômica mesmo veio no setor de serviço, certo? Essa teve uma crise. E serviço, entretenimento, turismo, isso tudo serviço, né? O Brasil nunca foi muito bom em serviço, certo? Não, o Brasil não era... O Brasil está dando os primeiros passos em serviço. Então, esse setor ele entrou em crise, mas ele já não contribuía muito para a economia, tu entende? Do seu ponto de vista de como ele pode contribuir, e vai contribuir seguramente agora no futuro.
Então, ao mesmo tempo, uma série de custos foram diminuindo e a indústria, as empresas, eu posso falar pela nossa indústria, a indústria da eletrônica, né? Nós começamos a ficar surpresos com o crescimento de demanda. Por exemplo, pega a demanda de computadores e celulares, por exemplo, no país. Ela aumentou 20%, 30%, certo? O consumo disso. Por quê? O pessoal, mais em casa, precisava se comunicar mais, comprou mais computador. Entende? O home office. Exato. Mesmo o automóvel, a troca por automóveis menores, e o Brasil é um produtor de automóvel pequeno, né? O Brasil não é produtor de carrão. E aconteceu o automóvel que vai para o serviço Uber, que o pessoal, para sair de casa, também não queria sair com o seu próprio carro. Então, a indústria automobilística teve um problema no início, mas está se recuperando, né? Então, a indústria em si também se recuperou, o agrobusiness bombou, a indústria se recuperou, e os serviços agora estão voltando com o advento aí de mais segurança através de políticas de vacinação, eventualmente até políticas também de tratamento da doença no início. Quer dizer, está se conhecendo melhor a doença, e com isso a gente vai diminuir, né, vai controlar o número de casos, que, na minha opinião, nunca vai desaparecer, porque isso é um vírus que tem as mesmas características do vírus da gripe, e é um vírus que nós vamos ter que conviver anos e anos com ele, só que ele vai estar sob controle. Perfeito. Ricardo Mena Barreto Filizola. E os cavalinhos, para encerrar agora? Os cavalinhos, eles são muitos e correm pouco. Nós queremos mudar a estratégia aí para poucos corredores. Nós estamos fazendo força nessa área. O Ricardo Filizola é um admirador do turf brasileiro, né? Admirador do turf e é o hobby que alimenta aí nas horas vagas aí. A gente pode sair um pouquinho do estresse do dia a dia do trabalho. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Obrigado, Orlandini. Um abraço para os teus ouvintes aí, teus telespectadores. Assistimos, então, aqui o Ricardo Mena Barreto Filizola no programa RicardoOrlandini.net. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.